Oi pessoal, aqui é o Guaxi Plays e eu resolvi fazer uma pausa nos puzzles pra resolver um mistério ainda maior. Cara, por que que tem gente que fica tão incomodada com diversidade em jogos? Sério, vocês estão jogando errado se vocês acham que inclusão é a parte mais difícil do game. Agora, se você é da turma que acha que ver um personagem LGBT no seu jogo é lacração, pode clicar no X e procurar um canal que só fala disso. Porque aqui no Guaxi Plays a gente celebra os jogos e quem joga, não importa quem seja. Pra quem não sabe, cultura woke virou o novo mimimi da internet. Só que agora tem gente chamando jogos como The Last of Us Part 2, não somente ele, de lacração, porque, veja só, ele tem uma protagonista LGBT. E ainda falam como se fosse o fim do mundo. O pessoal reclama de diversidade agora, mas esquece que até no Super Nintendo a gente tinha coisas progressistas, sabe? Vocês já jogaram Fire on Fight? Felizmente, a história da personagem trans que tem lá é meio problemática. Mas era o que a gente tinha na época e, bom, isso dá um outro vídeo. Tudo isso só mostra que essa discussão sempre existiu, mas a galera agora só quer tretar. Se isso incomoda tanto, deixa eu facilitar pra você. Esse canal aqui é um espaço inclusivo. Não curte? Sai andando. Mas se você curte jogos retrô e acredita que games são pra todo mundo, tá no lugar certo, cara. Agora, antes de continuar, deixa eu contar uma coisa que aconteceu aqui no canal. Porque parece que a galera tá tão desesperada pra reclamar de diversidade que aparece até na onde não faz sentido, sabe? Tava tranquilo jogando o meu Super Mario World, você sabe, né? Aquele clássico, onde a minha maior preocupação devia ser desviar de Goombas e tartarugas, enfim, e salvar a princesa. De repente, do nada, surge um comentário no chat. Ai, mas hoje em dia só tem lacração nos jogos. Onde você viu lacração no Mario, cara? É porque o Toad não é cis-hétero confirmado? Ou porque a Peach é um pouco mais independente? Sabe, eu nem entendi de onde veio essa. Olha, parece que a galera tá em uma missão tosca pra salvar os games. Você vai no Twitter, é um trend topics sobre como personagens LGBT estão estragando tudo. Você vai no Reddit, tinha um festival de textões falando: ah, meu Deus, a personagem é careca. E no YouTube, então, é praticamente uma indústria. E o melhor, sabe, é sempre aquele mesmo discurso. Estão empurrando isso na gente. E é claro, no YouTube tem um monte de canal que transformou reclamar disso em conteúdo principal. Parece que tem uma galera jogando de menos e reclamando demais. E, olha, tá aqui um exemplo bem clássico disso. Você sabe que o vídeo é meia hora de alguém chorando porque uma desenvolvedora ousou colocar representatividade em um jogo, meu Deus. A real é que, se você quiser achar gente reclamando de representatividade, bingo, é só abrir qualquer uma dessas plataformas. A internet tá cheia disso. É como se essas pessoas acreditassem que representatividade é uma ameaça tão grande que não conseguem mais curtir os jogos. Tá aí um problema que só eles veem. Tipo, eu tava jogando Mario, cara. A real é que esse tipo de coisa nem devia estar na conversa, tá? Aqui no canal, a gente tá celebrando o que os games representam pra cada um de nós. Isso inclui todo mundo. Se você só quer tretar, tem um monte de canal aí fora que vive disso. Pode ir lá e comenta à vontade. Agora, galera, vamos falar sério, né? Janeiro é o mês da visibilidade trans. Cá entre nós, pouca gente sabe disso. Esse mês existe pra dar voz a quem muitas vezes fica invisível. A gente precisa falar sobre as nossas vivências, as nossas conquistas, com certeza sobre os desafios que a gente enfrenta todos os dias. A visibilidade trans é essencial porque ainda vivemos em um cenário onde a nossa presença é minimizada. Isso envolve dar espaço para que as nossas histórias sejam ouvidas e, com certeza, combatendo a transfobia que ainda está tão presente. Mas por que a gente não ouve falar tanto disso, né? A mídia e as redes sociais muitas vezes ignoram a gente e até os próprios eventos acabam ficando nichados às vezes. Bom, eu vou dar alguns exemplos pessoais. Recentemente, já rolou várias vezes de pessoas no chat me perguntarem sobre a minha voz. Oh, mas a sua voz é muito fina, não sei o quê. Aí eu pensei, como assim, sabe? Minha voz é uma voz.
Mas parece que pra algumas pessoas você tem ou voz de mulher ou voz de homem. E, cara, voz é voz. É um questionamento super comum que acontece bastante. Mas pessoas cis também podem passar por isso. Seja mulheres cis de voz mais grossa ou homens cis de voz mais fina. Tipo, sei lá, o Anderson Silva. Teve também uma situação meio bizarra numa live em que me perguntaram como é ser mulher no fliperama. Os meninos ficavam te secando. E eu fiquei tipo, ok, mesmo com meus pronomes na tela e geral me tratando no masculino, ele não só me confundiu, mas fez uma pergunta super estranha. Não é sobre ser mulher ou não, é sobre respeito. Tipo, você perguntaria isso pra sua mãe? Esses episódios mostram como as pessoas, mesmo que não tenham intenção de ofender, ainda estão bem desinformadas sobre identidade de gênero e outras coisas. E acreditem, isso é algo com o qual a gente, principalmente pessoas trans, tem que lidar quase todo dia. No fim, se você está aqui no meu canal, o que a gente faz aqui é apoiar todos, sem exceção. Se você não consegue lidar com isso, com representatividade, tem um monte de outros canais por aí pra você poder ir se esconder, cara. O importante é dar visibilidade, e se você é da comunidade LGBT, espalhe essa ideia. Nós não vamos mais permitir que a nossa presença seja ignorada. Como uma pessoa trans, eu não via pessoas como eu nos jogos quando eu cresci. Isso não me fez amar menos os games. Pelo contrário, me deu vontade de criar um espaço como esse aqui, onde todo mundo deve se sentir bem-vindo, onde ninguém é julgado por ser quem é. Então, se você também acredita que videogames são pra todos, eu te convido a se inscrever, deixar um comentário aqui embaixo e compartilhar esse vídeo. E o mais importante, apoiar criadores LGBT, porque a gente tá aqui jogando e fazendo história. Se você nunca se viu representado nos jogos antigos, eu entendo. Era difícil, mas a boa notícia é que hoje a gente pode revisitar esses games, reescrever as memórias e até apoiar jogos modernos que carregam o espírito retrô com inclusão. E aí, gostou? Se sim, já manda esse vídeo pro grupo de WhatsApp da sua guilda ou até pro primo que acha que lacração é nome de skin de Fortnite. A gente pode continuar explorando os jogos retrô juntos, porque aqui quem controla o jogo é você, do jeito que você é. Até a próxima e lembre-se, representatividade não é DLC, é parte do pacote básico. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora. Aqui a gente sempre joga de verdade e acolhe. Fica ligado pra não perder nenhum vídeo. Valeu demais por assistir até aqui, até o próximo vídeo e vamos fazer junto a diferença.